Ansiedade. Sintomas físicos e psicológicos, que vão de taquicardia a insônia. Saiba reconhecer os sintomas de ansiedade, diagnóstico e tratamentos. Ficar a noite rolando na cama sem conseguir dormir ou sentir que o coração vai sair pela boca são alguns sinais. Conheça os outros sintomas psicológicos e físicos. Todo mundo já teve essa sensação de que algo ruim pode acontecer, muitas vezes acompanhada por batedeira no peito, suor ou embrulho no estômago. A ansiedade tem sintomas similares ao medo, estado que possui uma função importantíssima para a sobrevivência e adaptação ao ambiente. É o que nos permite lutar ou fugir, por exemplo, diante de alguém que não respeita a lei ou de um motorista que não viu o sinal ficar vermelho. Além de motivos concretos para se preocupar, como assaltos, trânsito caótico, desemprego e doenças, cada indivíduo tem suas ameaças pessoais, ou encarnações, que podem até não fazer muito sentido quando analisadas à luz da razão. Se o filho não come verdura, não significa que vai adoecer. Se o marido chega tarde, não significa que tem uma amante. Algumas pessoas ainda chegam a passar mal, ou reagem de forma desadaptativa, a situações ou objetos que os outros consideram comuns ou até divertidos, como shoppings lotados, eventos sociais, aviões ou pontes. Quando a reação é tão intensa que nos impede de nos proteger e lutar de forma eficaz, é desproporcional ao estímulo ou torna-se crônica, há enorme sofrimento e perdas, é quando a ansiedade vira doença. Além do chamado transtorno de ansiedade generalizada, TAG, existem outros, como pânico, fobias e ansiedade social. O estresse pós-traumático e o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, também são classificados como transtornos de ansiedade. Prevalência. O Brasil ganhou o preocupante título de campeão de ansiedade no mais recente relatório sobre o tema publicado pela Organização Mundial da Saúde, OMS. 9,3% da população sofre com o problema de acordo com o documento, valor que é o triplo da média mundial, e supera de longe os Estados Unidos, 6,3%. Assim como em outros continentes, as mulheres são as mais afetadas nas Américas. 7,7% sofrem de ansiedade, contra 3,6% dos homens. Quando se considera o risco pessoal de sofrer com o problema, a proporção é mais alta. Algo como 23% da população apresenta um transtorno de ansiedade ao longo da vida, afirma Márcio Bernick, coordenador do Programa de Ansiedade, AMBAN, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, IPQHC/FMUSP. Desses transtornos, os mais frequentes são as fobias, mais particularmente as específicas, que ocorrem muitas vezes na infância, como de insetos, altura e outras situações, descreve. Em segundo lugar aparece a ansiedade, ou fobia, social, com quase 10%. Os transtornos de ansiedade generalizada, TAG, e de pânico têm prevalências menores. Quais os sintomas de quem sofre de ansiedade? As manifestações envolvem desde sensações subjetivas de medo e apreensão, além de pensamentos catastróficos e sintomas físicos. O corpo todo pode ser afetado pela liberação de substâncias como a noradrenalina e o cortisol, que ativam a atenção, aumentam a pressão sanguínea e os batimentos cardíacos para preparar o organismo para reagir. Sem perceber, a pessoa inala mais ar do que precisa, hiperventilação, o que piora tudo. Diminui muito o nível de gás carbônico no sangue, acionando receptores que ficam nas carótidas e que mandam sinais equivocados ao cérebro, relata Fernanda Sassi, médica do Ambulatório de Transtorno de Personalidade e do Impulso do IPQ-HC/FMUSP. Sintomas psicológicos. Apreensão, medo, angústia, inquietação, insônia, dificuldade de concentração, incapacidade de relaxar, sensação de estar no limite, preocupações com desgraças futuras, pensamentos catastróficos, de ruína ou adoecimento. Sintomas físicos. Sudorese, falta de ar, hiperventilação, boca seca, formigamento, náusea, borboletas no estômago, ondas de calor, calafrios, tremores, tensão muscular, dor no peito, taquicardia, coração acelerado, sensação de desmaio, tonturas, urgência para ir ao banheiro. Ansiedade generalizada.
preocupação intrusiva, quase que diária, relacionada a eventos corriqueiros. A ansiedade infantil pode estar ligada à performance na escola, ou ao medo de terremotos, guerras ou fantasmas, enquanto adultos tendem a se preocupar mais com trabalho, dinheiro, responsabilidades, atrasos e doenças. Dores musculares, cefaleias e problemas gastrointestinais são consequências comuns. Fobia social. Medo ou ansiedade paralisante quando a pessoa é exposta em um ambiente social, ou deve fazer algo em público, como apresentar um trabalho, assinar um cheque ou sair com um pretendente. É o que as pessoas chamam de timidez patológica. Fobias específicas. Pode ser definida como um medo irracional exagerado de determinados objetos, seres ou personagens, como aranhas, baratas, agulhas, palhaços etc., ou de situações, como lugares altos, avião, multidões etc. O paciente chega a evitar até fotos ou, no caso das crianças, brinquedos que representem esses gatilhos. Pânico. A pessoa experimenta períodos de retorno à rotina e normalidade, mas, de repente, sem motivo aparente, tem uma crise que dura alguns minutos e tem a sensação de que vai morrer, enlouquecer ou perder o controle. Dor no peito, falta de ar, taquicardia, formigamento e sensação de desmaio são alguns sintomas que costumam acompanhar os ataques. Agorafobia. Caracteriza-se por medo de aglomerações ou de situações onde conseguir socorro seria muito difícil, por exemplo em túneis, elevadores ou num show lotado. A pessoa passa a restringir sua vida para evitar situações que despertem esse medo, que, ao ser deflagrado, com frequência termina em uma crise de pânico. Transtorno obsessivo-compulsivo. Doença na qual estão presentes primordialmente dois sintomas, os pensamentos intrusivos e os rituais para amenizá-los, que podem ser de limpeza, lavar as mãos o tempo todo, organização, arrumar quadros, não pisar em linhas, verificação, checar se trancou a porta várias vezes, repetir palavras ou fazer contas mentalmente, para citar apenas alguns exemplos. Se a pessoa não faz aquilo, sente que algo de muito ruim vai acontecer. Transtorno de estresse pós-traumático. Desenvolve-se após uma experiência traumática, como assalto, guerra, acidente de carro, sequestro etc., em que a vida da pessoa ou de outros fica ameaçada. Mesmo depois de dias, meses ou anos, a pessoa revive o episódio e sente angústia, ansiedade e sintomas físicos, como se estivesse de novo no momento original. Geralmente a crise tem um fator desencadeante que remete a pessoa à situação original de estresse. Crise de ansiedade e de pânico são a mesma coisa. São praticamente sinônimos, e se referem aos sintomas agudos como taquicardia, suor, falta de ar, formigamento, medo de perder o controle, enlouquecer ou morrer. Mas o transtorno de pânico é uma doença com características específicas. Os ataques de pânico precisam ocorrer por pelo menos um mês, e, além dos ataques recorrentes e inesperados, há preocupações persistentes com novos ataques ou aquilo que eles possam causar, e comportamentos para evitá-los. Os transtornos de ansiedade envolvem sempre uma predisposição biológica, psicológica e a exposição a fatores estressores. Assim, indivíduos de famílias ansiosas têm maior chance de desenvolver os transtornos, mas um ambiente conturbado, com dificuldades econômicas, ou experiências traumáticas, como abusos ou perdas, também contribuem para o aparecimento do quadro. A prevalência também é maior em determinados grupos, como bancários, alunos de doutorado, profissionais que trabalham em emergências e assim por diante. A internet também pode ter sua parcela de culpa. Antigamente, você sofria com aqueles acidentes que aconteciam perto de você. Hoje você pode sofrer com qualquer ato de violência cometido em qualquer país do mundo. Relação com depressão ou uso de substâncias. A depressão pode surgir como consequência de longos períodos de ansiedade ou, ainda, os transtornos podem coexistir. Também pode surgir pelo abuso de álcool e drogas, inclusive benzodiazepínicos. A bebida até alivia os sintomas, mas com o tempo é necessário aumentar a dose para ter o mesmo efeito, e a abstinência gera uma ansiedade maior ainda. O mesmo acontece na falta do cigarro e dos sedativos, quando esses são usados sem orientação adequada.
Drogas como a maconha e a cocaína também podem provocar quadros agudos de ansiedade, que se parecem com crises de pânico. E quem é ansioso por natureza? Traços como esquiva, ou mesmo de busca por novidade ou dependência de gratificação podem, sim, fazer parte da personalidade da pessoa. Algumas variações extremas de traços componentes da personalidade podem fazer o indivíduo sofrer, ou sofrer as pessoas que o cercam. Temos aí os transtornos de personalidade. Alguns deles guardam semelhanças com quadros ansiosos, entretanto não são graves quanto um transtorno ansioso, esclarece Sassi. Alguns exemplos são o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, pessoas rígidas, perfeccionistas e organizadas ao extremo, mas diferentes de quem sofre de TOC, ou a personalidade evitativa, pessoas que temem críticas e rejeição, por isso evitam situações em que esse risco existe, quadro que pode evoluir para uma fobia social. Mas a especialista lembra que a personalidade não é estática. Assim como uma pessoa pode sofrer um trauma e, por isso, desenvolver ansiedade, uma pessoa ansiosa por natureza pode mudar. É por isso que é tão importante buscar tratamento. Diagnóstico e tratamentos. O diagnóstico da ansiedade é clínico, ou seja, baseado na análise dos sintomas. Não há exames que confirmem o transtorno, mas, como muitos pacientes têm sintomas físicos, como taquicardia e falta de ar, o médico pode solicitar alguns testes para descartar outras doenças. Certas doenças, como hipertireoidismo, ou uso de certos medicamentos podem provocar ansiedade,